Felipe Luiz, da lateral à prancheta, uma história de resiliência, sabedoria e superação. 1. O início humilde de um craque silencioso. O futebol brasileiro sempre foi um celeiro de craques, daqueles que surgem como joias raras e, com o tempo, se tornam referência mundial. Quando pensamos em Felipe Luiz, é impossível não enxergar nele a encarnação da disciplina e da constância. Diferente de muitos que nasceram com o holofote apontado para o rosto, ele construiu sua carreira longe da badalação midiática. Antes de mergulhar nessa trajetória incrível, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história de superação no futebol. Nascido em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Felipe nunca foi o garoto mais comentado das categorias de base. Não tinha o brilho chamativo de um Neymar, tampouco a ousadia exagerada de um Ronaldinho. Mas carregava algo que, com o tempo, se revelaria tão ou mais importante. Uma obsessão pelo jogo bem jogado, uma paciência para esperar o momento certo e uma humildade que o tornava especial dentro e fora das quatro linhas. Sua caminhada começou cedo, ainda nos clubes pequenos da região. Em pouco tempo, ganhou a chance de se testar em solo europeu, como tantos brasileiros que deixam o país ainda jovens em busca de oportunidades. Não foi fácil. A adaptação em times médios da Europa como Ajax e Real Madrid Castilha mostrou a dureza de um futebol competitivo onde não basta talento. É preciso consistência, disciplina e inteligência. Foram anos de anonimato, nos quais Felipe poderia ter desistido, mas escolheu seguir. Ali nasceu a cascadura que moldaria o jogador e, futuramente, o técnico. 2. A consagração no Atlético de Madrid. Se existe um momento da vida de Felipe Luiz que se tornou sua marca registrada, esse momento aconteceu com a camisa do Atlético de Madrid. Sob o comando de Diego Simeone, um treinador que construiu um império baseado na intensidade e no espírito coletivo, Felipe encontrou o cenário perfeito para florescer. Não era mais apenas o lateral técnico com bom passe e inteligência tática. Tornou-se um guerreiro, um soldado incansável dentro de campo, daqueles que encaram cada dividida como se fosse a última. No Atlético, viveu sua fase dourada. Foi campeão da La Liga 2013-14, rompendo a hegemonia de Real Madrid e Barcelona em pleno auge da dupla Messi e Cristiano Ronaldo. Além disso, disputou finais de Champions League, conquistou títulos nacionais e, acima de tudo, ganhou o respeito mundial. Ali, Felipe mostrou o valor da resiliência. Não era o mais veloz, nem o mais midiático, mas era confiável. Simeone, um mestre da disciplina tática, via nele a extensão de suas ideias. Felipe era o jogador que entendia o jogo de forma coletiva, que sabia quando atacar e quando recuar, que se doava pelo grupo. É impossível falar de sua passagem pelo Atlético sem lembrar que, em certo momento, foi contratado pelo Chelsea. Uma aventura curta, é verdade, mas que reforçou algo fundamental. O estilo de Felipe se encaixava mais no espírito de luta e entrega dos colchoneiros do que no pragmatismo inglês. Quando retornou ao Atlético, voltou ainda mais maduro e consolidou sua carreira de vez. 3. A seleção brasileira. O palco da glória e da dor. Todo jogador brasileiro sonha em vestir a amarelinha. Para Felipe Luiz, a trajetória na seleção foi marcada por altos e baixos, mas sempre carregada de dignidade. Disputou Copas do Mundo, viveu o drama de ser alternativa em uma posição dominada por Marcelo, mas não se queixou. Pelo contrário, sempre mostrou profissionalismo e respeito. Em 2019, já veterano, ergueu a Copa América com a seleção brasileira, um título que coroava anos de esforço e reconhecimento. Mas o que mais chama a atenção é a forma como lidava com as situações adversas. Lesões, cortes e críticas nunca o tiraram do foco. Felipe sabia que o futebol, como a vida, é um jogo de paciência e de escolhas. Sua mentalidade estoica, quase filosófica, começava a dar sinais de que o futuro poderia estar não apenas nos gramados, mas também à beira deles. 4. A volta ao Brasil, Flamengo e o auge tardio. Se no Atlético de Madrid Felipe construiu sua imagem de guerreiro, no Flamengo ele viveu o auge da glória. Em 2019, quando desembarcou na Gávea, muitos questionaram: seria mais um medalhão em fim de carreira?
A resposta veio rápido. Sob o comando de Jesus, aquele time histórico do Flamengo encontrou em Felipe Luiz a inteligência que faltava. Sua leitura de jogo era impressionante. Atuava como lateral, mas em muitos momentos funcionava como um armador pela esquerda, criando jogadas com precisão cirúrgica. O resultado? O Flamengo de 2019 se tornou um dos maiores times da história recente do futebol brasileiro. Campeão da Libertadores, do Brasileirão e dono de um futebol avassalador. O time fez história. E Felipe estava lá, não como coadjuvante, mas como peça central. Ele não era só jogador, ele era um guia dentro de campo. Suas conversas com os jovens, sua calma em momentos decisivos e sua capacidade de entender o que o jogo pedia mostravam que havia dentro dele um treinador em formação. E se você está curtindo essa análise, já aproveita e comenta aqui embaixo. Qual momento da carreira do Felipe Luiz você acha mais marcante? Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. 5. O adeus aos gramados e a nova missão. Toda carreira tem um ponto final. Para Felipe, o adeus ao futebol profissional veio em 2023, mas não como um corte brusco. Sua transição foi natural. Enquanto muitos ex-jogadores sofrem para encontrar um propósito após as chuteiras, ele parecia já ter o caminho traçado. Pouco tempo depois, assumiu o cargo de treinador do Flamengo em meio a um momento turbulento. O clube vivia sob críticas, trocas constantes de comando e uma cobrança intensa da torcida. Não era o cenário mais fácil para começar, mas Felipe nunca escolheu o caminho simples. E o que ele fez? Com calma e disciplina, montou um Flamengo competitivo, sólido e intenso. Aos poucos, foi conquistando a confiança do elenco e, sobretudo, da torcida. O resultado prático não demorou. O melhor primeiro turno do Brasileirão da era pós-José Jesus, um feito que poucos acreditariam possível. Para a torcida, era um sopro de esperança e, ao mesmo tempo, uma surpresa. Quem diria que o ex-lateral, estreante na função, poderia liderar uma recuperação tão avassaladora? E como se não bastasse, vieram as vitórias emblemáticas sobre o Internacional. Não apenas vitórias, mas goleadas humilhantes, que reforçaram a autoridade do Flamengo e a mão firme de Felipe no comando. 6. O paralelo literário. Meditações de Marco Aurélio. Para entender Felipe Luiz, precisamos de um livro que não fale apenas de glória, mas de filosofia de vida. E não há obra melhor para isso do que Meditações, de Marco Aurélio. Assim como o imperador romano, Felipe sempre mostrou serenidade diante da adversidade. Não se deixou deslumbrar pelo sucesso, tampouco se abateu pelas derrotas. Sua vida foi marcada por disciplina, reflexão e humildade. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força." Felipe parece ter seguido essa máxima à risca. Quando foi preterido na seleção, não se revoltou. Quando foi questionado no Chelsea, não se vitimizou. Quando assumiu o Flamengo em meio ao caos, não se desesperou. Sempre manteve o controle da própria mente. Assim como Marco Aurélio governou com sabedoria em tempos de crise, Felipe agora lidera um dos maiores clubes do mundo com calma, disciplina e visão estratégica. 7. O Flamengo, as polêmicas e a ascensão no comando técnico. Felipe Luiz sempre foi um jogador cerebral. Em campo, não era o lateral que vivia de arrancadas insanas, mas sim o maestro da linha defensiva, o pensador da jogada, o cara que sabia onde a bola deveria estar antes mesmo de recebê-la. Essa característica que o destacou no Atlético de Madrid e no Flamengo foi também o germe do que viria a ser sua vida pós-aposentadoria, a transição quase natural para o banco de reservas. Mas convenhamos, não se trata de uma transição simples. O futebol brasileiro, com sua cultura imediatista, suas pressões internas e externas, não costuma dar espaço para aprendizados lentos. E foi nesse caldeirão fervente que Felipe decidiu mergulhar. Quando assumiu o Flamengo, o clube vivia turbulências. As comparações com o José Jesus ainda ecoavam pelas arquibancadas e nas mesas redondas esportivas. Todo treinador que por ali passava era inevitavelmente medido pela régua do português, que em 2019 havia conduzido o rubro-negro ao ápice do futebol sul-americano. Era como herdar um trono coberto de espinhos. Qualquer deslize, por menor que fosse, virava combustível para a crítica,
e Felipe sabia disso. Talvez por isso tenha encarado o desafio de peito aberto, mas com a serenidade que sempre demonstrou em campo. O início não foi fácil. Polêmicas internas, questionamentos sobre sua inexperiência e dúvidas sobre sua capacidade em comandar um elenco recheado de estrelas pairavam no ar. Mas, assim como no auge do Atlético de Madrid de Simeone, Felipe mostrou que disciplina, organização e convicção podem transformar um grupo. Ele conhecia como poucos o vestiário rubro-negro. Havia dividido gramado e conquistas com boa parte dos jogadores. Essa intimidade, em vez de ser um bardo, virou ponte. Ele falava a mesma língua que o elenco, não só no português, mas no vocabulário do futebol de alto nível. Foi assim que, jogo a jogo, as coisas começaram a mudar. O Flamengo de Felipe Luiz mostrou solidez, intensidade e, acima de tudo, confiança. A equipe engrenou no Brasileirão e, em pouco tempo, alcançou um feito que soava quase utópico: a melhor campanha de primeiro turno da história do clube, superando inclusive a marca registrada em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. Para a torcida era um sopro de esperança e, ao mesmo tempo, uma surpresa. Quem diria que o ex-lateral, estreante na função, poderia liderar uma recuperação tão avassaladora? O ápice dessa transformação veio nos confrontos contra o Internacional. 3 vitórias seguidas, todas elas com autoridade, que escancararam a superioridade rubro-negra. Não foram meros triunfos, foram verdadeiras demonstrações de força, vitórias categóricas que não deixaram margem para dúvidas. O Flamengo de Felipe Luiz dominou o adversário em todos os aspectos: físico, tático e emocional. Para muitos analistas, aqueles jogos marcaram o momento em que a equipe passou de promessa à realidade e em que Felipe deixou de ser visto como apenas mais um ex-jogador tentando ser técnico, para se firmar como uma mente promissora à beira do campo. Seus métodos chamaram a atenção. Inspirado nos grandes treinadores com quem trabalhou, sobretudo Diego Simeone, Felipe trouxe um equilíbrio raro. Mesclava a intensidade com a calma, a cobrança com o diálogo, a disciplina com a liberdade criativa. Não se tratava de reinventar o futebol, mas de aplicar princípios sólidos com inteligência. Ele sabia que, em um clube como o Flamengo, a vaidade e o ego muitas vezes se tornam inimigos invisíveis. Por isso, trabalhou para transformar um elenco estelar em um coletivo funcional. Essa ascensão meteórica, em meio a polêmicas e expectativas esmagadoras, revela algo profundo sobre Felipe Luiz. Ele não é apenas um treinador que começou bem. Ele é um exemplo de resiliência, de como a experiência acumulada em uma carreira de alto nível pode ser traduzida em liderança e resultados concretos. Do gramado ao banco de reservas, sua trajetória no Flamengo é a prova de que, quando talento e disciplina se encontram, até os obstáculos mais duros podem ser superados. Agora é com você. Se inscreva no canal, deixe o seu like para apoiar esse trabalho e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama futebol. Ah, e não esquece de comentar. Você acredita que Felipe Luiz pode se tornar um dos maiores técnicos brasileiros da nova geração? Quero saber sua opinião.